Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos iniciar o nosso pequeno grupo de hoje. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, Pai, para, em primeiro lugar, agradecermos pelas Tuas bênçãos, agradecermos pelo Teu amor, agradecermos pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, agradecemos por essa semana que se iniciou, Pai. E também, ó Deus, para nos colocarmos diante do Senhor com os nossos corações abertos, a fim de ouvirmos a Sua voz através da Tua palavra, a fim de sermos edificados, ó Deus, através desse estudo. Abençoa o Teu povo, abençoa cada pessoa que assiste esse vídeo e esteja cuidando de cada um de nós, abençoando os nossos lares, suprindo as nossas vidas em tudo aquilo que nós necessitamos. Declaramos que necessitamos do Senhor em primeiro lugar. Por isso, Pai, abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bom estarmos juntos. Estamos estudando sobre o socorro de Deus nas nossas vidas. Como que ocorre o socorro de Deus nas nossas vidas? Iniciamos, então, na semana passada, falando sobre a questão da cura interior e de como isso tem se dado dentro do nosso tempo, onde as pessoas estão realmente doentes e precisando de cura, tanto física quanto emocional, porém elas têm buscado isso em outros lugares. Talvez você mesmo que nos assiste já tenha buscado a sua cura interior, a sua cura emocional, através da sua cura psíquica, através de tratamentos alternativos. Porém, o que nós estamos estudando é que a verdadeira cura para a humanidade, para os males espirituais, para os males da alma, a cura para muitos dos nossos problemas psíquicos estão na palavra. O que nós não estamos dizendo é que você não precisa ir ao médico se for necessário. O que nós não estamos dizendo é que você não precisa de remédios se for necessário. Essa é a área médica. E se algum médico te indicou alguma medicação para a melhoria da sua vida, acredite e agradeça a Deus de que isso é uma bênção do Senhor, porque Ele nos deu sabedoria para vivermos nesse mundo, não é? E para que a nossa vida seja cuidada através da sabedoria humana, nós temos a medicina, temos os remédios que podem muito nos ajudar. Porém, para a cura completa da nossa alma, só há um caminho eficaz, que é através da cura do Senhor, que nós estudamos semana passada, que é através da Sua palavra. Hoje, na segunda lição nossa, nós vamos então tratar sobre a pneumaterapia. Pneumaterapia, que é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, a obra do Espírito Santo em nós. Não é? Então, o texto dessa noite é 2 Coríntios, capítulo 3, os versículos 17 e 18. 2 Coríntios 3, 17 e 18, que diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então esse é o nosso texto, não é? E que então quero enfatizar e destacar que a verdadeira cura interior, ela é realizada pelo Espírito Santo. Dentro da perspectiva bíblica, não é? É imprescindível, por exemplo, que a pessoa receba a ajuda divina e sobrenatural. Não é? É imprescindível que o Espírito Santo ele haja sobre as nossas vidas, abençoando as nossas vidas, para nós sermos curados interiormente. Não adianta buscar ajuda numa força interior, entendeu? Buscar forças em si mesmo. Por quê? Por que não adianta? Porque Paulo mesmo vai nos dizer em Romanos 7, 18, ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim,
não porém o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, justamente porque eu sei que em mim mesmo, na minha carne, não há nada de bom espiritualmente. É por isso que eu preciso de Deus realmente para ser curado. E Paulo continua e declara dessa forma: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, em Romanos 8, versículo 2. Então a ajuda do alto nos é fornecida pelo Espírito Santo. Ele é o agente da cura dentro das nossas vidas. Ele é o Paráclito ou o Consolador. Então ele é o agente divino que realiza a cura interior através, por meio da palavra de Deus. Qual é a identidade, então, do Espírito Santo? Para nós conhecermos a pessoa do Espírito Santo, nós precisamos partir de uma doutrina, que é a doutrina da Trindade, que é o único Deus que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Confissão de fé, que é a confissão de fé que nós seguimos, que é a confissão de fé de Westminster, ela diz o seguinte, ela resume assim a doutrina da Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância e igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho por todos os séculos. É isso que diz. E há vários textos que vão amparar, então, para nós essa parte, né, a respeito. Mateus 3, 16, 17, Mateus 3, Mateus 28, versículo 19, 2 Coríntios 13, 13, João 15, 26, João 16, 13, 14 e 17, 24, que vão nos garantir esse poder do Espírito Santo. Há 2 aspectos, então, importantes da identidade do Espírito Santo que nós precisamos entender, que é a sua divindade e a sua personalidade. Podemos, então, constatar a sua divindade e a sua personalidade nos títulos e nomes que lhe são atribuídos dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo é chamado do Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2 vai nos dizer isso. O Espírito do Senhor, Lucas 4, 18, Atos 5, 9, se refere ao Espírito Santo como o Espírito do Senhor. O Espírito de nosso Deus, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 11. O Espírito do Deus vivente, 2 Coríntios 3, 3. O Espírito de Cristo, em Romanos 8, 9. O Espírito do seu Filho, Gálatas 4, 26. O Espírito da Santidade, Romanos 1, 4. O Santo, em 1 João, capítulo 2, versículo 20. O Espírito Eterno, Hebreus 9, 14. O Espírito da Vida, Romanos 8, 2. O Espírito da Verdade, em João 14, 17. E o Consolador, em João 14, o versículo 16. No que se refere às obras divinas, nós devemos entendê-las de uma forma didática da seguinte forma, não é? O Pai é a origem da qual tudo começou, a origem em que as obras de Deus começam. O Filho é o meio pelo qual acontecem esses planos de Deus. E o Espírito é o executivo pela qual essas obras, a obra de Deus Pai, que acontece somente pelo Filho, elas são realizadas através do Espírito Santo. Elas são aplicadas nas nossas vidas através do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo, não é? Dentro dessa questão da obra do Espírito Santo que ele realiza em nós, nós precisamos entender por que é que ele, em primeiro lugar, por que é que ele é chamado, então, de Espírito Santo. Primeiro, por causa da sua natureza, não é? 1 João, capítulo 2, versículo 20, vai falar da natureza do Espírito Santo. Vamos abrir lá? Abra comigo, 1 João.
capítulo 2, versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Mais uma vez, não é? Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, ou seja, do Espírito Santo, não é? E todos vocês têm conhecimento, não é? É o Espírito Santo que por ele ser santo, é ele quem nos leva ao conhecimento. Segundo, por causa do ministério do Espírito Santo, não é, que é o de produzir a santidade em nós, é que ele realiza a obra que ele tem que realizar, porque, pois, é ele chamado santo, né? Seguramente a explicação consiste em que é a sua obra especial, produzir santidade e ordem em tudo o que ele faz, na aplicação da obra salvadora de Cristo. Esse aqui, o autor da lição, está citando Martin Lloyd Jones, não é? Quais são as obras, então, realizadas pelo Espírito Santo? Então, a gente vai ver através da própria palavra de Deus que o revela. Em primeiro lugar, o Espírito Santo age na salvação do pecador. É o Espírito que produz a vivificação espiritual, ou, na verdade, quem aplica a salvação ao indivíduo. O termo salvação compreende a vocação eficaz, né? Compreende também a regeneração, o novo nascimento, a adoção espiritual, a união com Cristo, a conversão, o arrependimento e a fé salvadora. A justificação, a santificação, que é o nosso processo, que vai durar a vida inteira. Nós precisamos entender isso, que todas essas obras agora são feitas pelo Espírito Santo, através da fé em Cristo Jesus. Mas até mesmo essa fé, para nós crermos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós vamos ver aqui que Ele mesmo é o Espírito quem nos toca, quem nos chama. Por isso que todas essas obras que levam o pecador à salvação, ao encontro com Cristo, são totalmente direcionadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também é aquele que ensina e nos relembra. Jesus mesmo disse aos discípulos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. João 14, 26. Então Jesus promete aos seus apóstolos que o Espírito iria trazer à memória deles as coisas que ele tinha dito, e assim, pela sua inspiração, eles seriam habilitados a escrever tudo aquilo que Jesus havia mandado, a pregar da forma como pregava, porque era uma tradição oral de passar as coisas. Depois começa a se escrever as cartas. Tudo aquilo era inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, não é? E aí nós temos então aqui a ação do Espírito no processo da revelação e da inspiração das Escrituras. É isso que a gente precisa entender. 2 Pedro, capítulo 1, nos diz assim, versículos 20 e 21, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nós estamos falando da palavra de Deus e não das profetadas que muitos aí gostam de dizer, pastores e pastoras gostam de dar aí na internet, ou pregadores que nem são pastores gostam de falar, não é, a respeito das coisas de Deus, como se fossem da parte de Deus que ele está falando. Não, o texto aqui está muito claramente dizendo das Escrituras Sagradas, é isso que está dizendo. Não está falando daquilo que a pessoa acha que deve falar para você e que é da parte de Deus. Não, não é isso. Tá? Há algo que a gente precisa entender. Então é o Espírito Santo que tem esse trabalho de nos fazer lembrar e nos ensinar a respeito daquilo que Deus quer que seja comunicado através da palavra de Deus mesmo. Então ele ensina e relembra. Segunda coisa, ele glorifica Cristo.
A obra principal do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e eu vou dar, eu mostrarei a ele o que há de ser anunciado. João capítulo 16, versículo 14. Então ele revela a alma dos pecadores, as riquezas da pessoa de Jesus Cristo, de tal maneira que ninguém pode reconhecer Jesus, que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, pelo toque do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 3, vai nos dizer o seguinte: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus. Se você sair por aí, no seu bairro, dentro da sua própria família, e você começar a falar de Jesus, a maioria das pessoas sabe que Jesus é o Filho de Deus, a maioria das pessoas sabe que Jesus realmente é o Salvador. Por que elas não se convertem então? Por que elas não mudam de vida? Por que elas não vivem para Cristo verdadeiramente? Mesmo frequentando algum tipo de igreja, não têm firmeza na fé, não andam verdadeiramente com Cristo, mas têm uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, ou seguem outras religiões que até falam de Jesus, mas misturam o Espiritismo e Jesus Cristo, misturam outras religiões de outras linhas, falando até mesmo de Jesus, mas que não tem nada a ver com Jesus quando a gente aprofunda o estudo naquela religião. Não tem nada a ver com o ensino de Cristo revelado através da palavra. Somente a palavra que revela Cristo e como Deus quer ser adorado, qual é o propósito de Deus e o que ele deseja. E a obra do Espírito é revelada através da palavra também. Mas é o Espírito Santo e somente através do Espírito Santo que nós somos tocados. Sem o toque do Espírito Santo, ninguém se converte, porque não há nada de bom em nós, bom espiritualmente que eu estou fazendo. Você pode fazer boas obras? Pode doar roupa, pode doar alimento, pode cuidar dos cachorros que estão na rua, você pode fazer o que você quiser. Isso não vai te salvar. Você pode ter o dinheiro que for, isso não vai te salvar. Você pode conhecer a pessoa mais importante desse mundo, isso não vai te salvar. A menos que o Espírito Santo toque na sua vida e você realmente se arrependa dos seus pecados, se reconheça pecador e aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso só se dá pelo toque do Espírito. Você pode conhecer a palavra, você pode até ter estudado, lido a Bíblia de capa a capa, mas se o Espírito não tocar a sua vida, não adianta. As filosofias humanas, até mesmo algumas linhas teológicas, usando até mesmo a palavra de Deus, linhas teológicas, usando a palavra de Deus, vão dizer que você pode se achegar. Estão mentindo, usando doutrinas que já foram rechaçadas no passado, usando doutrinas que levam àquilo que Satanás quer fazer do homem o seu próprio Deus. Satanás quer que você crie um Deus à sua própria vontade, que aceite aquilo que você quer. É só pelo toque do Espírito que nós nos convertemos. Sem o toque do Espírito, nós estamos apenas nos enganando e achando que somos bons em alguma coisa ou capazes de nos achegar a Deus, mesmo estando mortos nos nossos delitos e pecados. Não há vida verdadeira em Cristo, religião verdadeira, há somente religião, mas não há vida verdadeira se você não viver realmente para Cristo, se você não obedecer os seus mandamentos. Talvez alguns até vão dizer, mas é impossível, porque a gente peca. A gente exatamente, mas é uma vida que o próprio Espírito Santo vai tocando. É Ele quem trata da nossa santificação, que não acontece de uma vez por todas aqui, mas é um processo de crescimento gradual. Não é um processo de estagnação, não é um processo que acontece de uma vez por todas, mas é um processo de transformação e crescimento espiritual na vida daquele que foi realmente tocado pelo Espírito. É o Espírito que promove isso na vida do cristão.
para que ele cresça, para que ele abandone os pecados, para que ele seja lembrado, para que ele busque realmente a palavra, e não somente para conhecer, mas simplesmente para viver a palavra, para que essa palavra crie raízes profundas no seu coração. É pelo toque do Espírito. E tudo isso leva a glorificar a Cristo, como no texto que nós acabamos de ler. Não há quem glorifique a Cristo se não for através do trabalho, da obra do Espírito Santo na sua vida. Outra coisa que o Espírito faz o Espírito Santo sela a vida do cristão, e o Espírito Santo é o selo de Deus na vida do cristão. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Esse é o sinal de todo cristão, é o próprio Espírito que habita em nós. É isso que acontece. O selo indica o que? A autenticidade, não é? A inviolabilidade, a identidade, a proteção do conteúdo. O selo do Espírito é também um penhor, uma garantia da herança que nos está proposta. Mas isso só acontece através da obra do próprio Espírito, porque Ele é o nosso selo. É Ele. Não há nada em nós. Não há como comprar esse selo. Não tem. Tanto que quando Felipe sai para Samaria e começa a pregar, e as pessoas começam a se converter, e há um mago lá, não é, no meio da cidade, que vê tudo aquilo acontecendo, e ele até segue a Felipe, ouve suas pregações, é um dia de batismo e todos são batizados, mas para cumprir aquilo que Jesus havia dito lá no Ide, não é, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, não é, até mesmo na Samaria e até os confins da terra. Não é? Aquilo que aconteceu em Jerusalém, que é a descida do Espírito Santo, acontece também ali, quando Filipe vai pregar naquele lugar, e aquelas pessoas começam a se converter, e naquele momento, quando eles ficam sabendo daquilo tudo que estava acontecendo, daquela igreja nascendo na Samaria, aquele mago então chega ali, mesmo sendo batizado, quando vão para lá Pedro e João, chegam ali e oram a Deus, e então o Espírito Santo desce sobre aqueles fiéis, aqueles novos cristãos convertidos ali. Eles já haviam sido batizados, mas o Espírito Santo desce ali naquele momento, mas para que acontecesse como em Jerusalém, para provar, para ser ser feita a vontade de Cristo, não é? Nós somos batizados com o Espírito no momento da nossa conversão. Certo? Esse é um momento pontual e que não acontece depois. Você vai seguir lá a palavra de Deus. Acabou esses momentos onde Cristo fala, que se cumpre aquilo que Cristo havia falado, não há mais manifestação dessa forma do Espírito Santo. Nenhuma parte da Escritura mais. Tá? Então, naquele momento, quando eles chegam ali, eles estão naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles falam em outras línguas e eles então ficam cheios do Espírito. Mas aquele homem, aquele mago que estava seguindo Filipe e ficou interessado, falou: olha, eu quero comprar esse poder. Como que eu faço para adquirir? Então, aí os apóstolos ficam muito bravos com ele, e mandam que eles saiam e fala: olha, vai orar para Deus não te castigar. E ele fala: não, ora vocês que têm o poder aí, para Deus não me castigar. Então, o fato é, amados, que é o Espírito Santo que dá essa obra, que faz toda a obra. Às vezes a pessoa pode estar numa religião, pode seguir a Cristo, mas não ser um convertido, porque a verdadeira conversão acontece através do toque do Espírito. Do toque do Espírito. É Ele quem nos leva a Cristo e é Ele quem nos sela. O selo é do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós que é o selo. Não é algo que eu compre, não é algo que eu possa adquirir fora da fé e da vida em Cristo Jesus. Não tem meio. É por isso que nós chamamos daqueles que até falam de Jesus, mas que querem somente extorquir as pessoas, que querem somente enganar as pessoas, que esses homens e mulheres, eles
vão receber a justa paga ao final, né? Receberão o inferno como herança, não a Cristo. Né? Então, é o Espírito Santo, através da sua obra, quem sela quem Ele quer, quando quer e onde quer. Não sou eu quem escolho. Não adianta. Por mais que você queira, por mais que você deseje, não tem jeito. Não é? Isso aí não há. Não somos nós que escolhemos. Mas quem escolhe é Deus quem sabe aquele que Ele realmente vai tocar. Não é? Outra coisa, Ele conforta a alma, suprindo todas as nossas carências. A obra do Espírito Santo em nós, Ele trabalha a nosso favor, suprindo todas as nossas carências, tratando a nossa alma, trazendo cura às dores da nossa alma, às feridas que não se fecharam ao longo do tempo, até você se encontrar com Deus. Então o Espírito, é por isso que ele é chamado de Paráclito, ou o Consolador. É alguém que está conosco, alguém que está ao nosso lado para nos ajudar. O evangelista Lucas vai registrar que a igreja caminhava no conforto do Espírito Santo, Atos 9, 31. Não é? Então, no ministério de confortar e encorajar o cristão, o Espírito Santo é quem derrama amor divino no coração, conforme Romanos 5,5. É Ele que testemunha que dentro de nós que nós somos filhos de Deus, Romanos 8,16. É Ele quem nos unge com alegria e discernimento, conforme 2 Coríntios, não é, o capítulo 1, o versículo 21. É o Espírito Santo que faz isso. É Ele quem derrama paz e esperança na mente e no coração, Romanos 15,13. É Ele quem concede a alegria em meio à luta, Romanos 14,17. É Ele quem nos assiste na nossa fraqueza, Romanos 8,26. É Ele quem produz a nossa frutificação espiritual, conforme Gálatas 5:22, que mostra quais são os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. A capacitação para o serviço na obra de Deus, é Ele quem faz, é Ele quem toca, é Ele quem nos direciona. Então é Ele quem vai confortando as nossas almas, que vai tocando as nossas vidas, não é, para que a gente viva de acordo com a vontade dEle, com a vontade de Deus, certo? Então, concluindo, há uma ênfase quanto às curas físicas, não é? Porém, o que nós entendemos, amados, é que a grande necessidade humana, ela é não de cura física, mas de cura espiritual. Porque você pode ir a qualquer lugar, como nós temos visto aí, não é? Alguns buscam, como lá, aquele João de Deus, que fazia curas espirituais e tal, não é? Você pode ir atrás disso tudo, não tem problema. Talvez você até seja curado, talvez você foi até em uma igreja onde o pastor realizava curas, não é? E talvez você seja curado. Mas se você não se converter, se o Espírito Santo não te tocar, você irá curado para o inferno. Você não terá doença, mas perderá a sua alma. Porque só aqueles que o Espírito Santo toca verdadeiramente é aquele que irá morar com Deus. E é o Espírito quem diz no seu coração se você é ou não é filho de Deus. Não são todos que são filhos de Deus. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Não, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Criados pelo Criador de todas as coisas. Ainda que você não creia em Deus, ainda que você seja um ateu à toa, você então dirá isso aí, você será dessa forma. Não crê em Deus, não interessa, você foi criado por Deus, mesmo que você não creia. Porém, somente são filhos de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo, conforme João, o evangelista João, no capítulo 1, não é? Ali no início do capítulo 1, logo ali você vai, e todos aqueles que creram em Cristo Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Não importa se você é judeu, se você não crer em Jesus, você não irá para o céu, como a gente costuma dizer. Não interessa. Porque a partir de Cristo,
todas as coisas realmente convergem para Cristo. O Velho Testamento apontava para Cristo. Cristo veio. A partir de Cristo, não importa quem nós sejamos, ou da raça que nós sejamos, do país que nós venhamos, não interessa. Seja judeu, seja asiático, europeu, não interessa. De qualquer parte do mundo, africano, latino-americano, não importa. O único caminho é Jesus Cristo. Não são santos, nem santas. O único caminho é Jesus Cristo, e é isso que é revelado na palavra. Porque é pela palavra que Deus nos mostra o desejo que Ele tem para as nossas vidas. Então, essa ênfase das curas hoje que acontecem, até muitas igrejas evangélicas, não é? Elas denotam a necessidade e a avidez que a humanidade tem para ser curada, tem a necessidade de resolver os seus problemas, mas os seus problemas, na verdade, muitas vezes não são aqueles problemas que são físicos, mas é o resultado da doença espiritual na qual elas vivem. E precisam, então, dessa cura espiritual que somente o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. João, quando ele fala na sua terceira carta, no versículo 2 aqui, ele diz assim, saúda os seus leitores, né, dizendo, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, ele não está ele está enfatizando esse ponto acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, prosperidade financeira e saúde também, prosperidade material e prosperidade como pessoa, mas o equiparar dessa prosperidade não está acima de Deus, mas ele diz, assim como é próspera a tua alma. Sua alma é próspera? Ou você é próspero somente nas coisas que você tem nesse mundo? Saúde e prosperidade da alma só é algo possível por meio do Espírito Santo, o Consolador das nossas vidas. Quando o assunto for cura interior pela palavra de Deus, na perspectiva bíblica, a participação do Espírito Santo, ela se torna indispensável. E toda a ação do Espírito Santo em benefício da alma humana, ela se dá através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. O texto, para a gente entender que é só pelo Espírito Santo e da palavra de Deus, o cumprimento da palavra, porque o Espírito não irá testificar contra aquilo que ele mesmo deu a escrever, que os homens escrevessem, né? É algo muito claro. Muitos pregam a cura física, denotam isso para atrair multidões, para poder extorquir as pessoas. Mas é só pela palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E ao final de tudo, Jesus já nos advertiu que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Que nós venhamos a viver de forma plena, na nossa vida espiritual de forma plena. E o meio para nós vivermos é deixarmos o Espírito Santo agir em nós, ouvirmos a sua voz, obedecermos a sua voz, ao seu chamado. A cura das nossas almas não tem outro caminho a não ser pelo toque do Espírito, pelo agir do Espírito, pela ação do Espírito Santo de Deus em nós.
Que Deus te abençoe imensamente. Que você possa entender esse estudo e realmente se colocar em oração e pedir para Deus: Senhor, transforma a minha vida, cura as minhas feridas, Pai. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por este estudo. Que o Senhor, ó Deus, derrame da tua cura sobre nós, Pai. Que o Senhor derrame sim da tua cura física sobre a vida daqueles que se encontram enfermos, necessitados, ó Deus, da cura do seu corpo, das doenças, principalmente agora nesse tempo de pandemia, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo. Mas, Pai, em nome de Jesus, cura as nossas almas. Transforma, ó Deus, o nosso interior. Fecha as feridas abertas, ó Deus. Restaura a nossa paz, a nossa alegria. Dá-nos força, dá-nos fé, ó Deus, para suportarmos essa vida aqui que nem se compara 1 milímetro à vida que teremos junto contigo. Abençoa o teu povo, abençoa cada lar que está vendo esse estudo, abençoa cada irmão e irmã, cada pessoa que está assistindo esse estudo, Senhor. Abençoa o teu povo, manifesta o teu poder, ó Deus, sobre essas vidas, pelo toque do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.